Rapaziada, bom dia, meu nome é Cleito, sou criador aqui do canal. Rapaziada, hoje, como da última vez eu fiz um vídeo falando a respeito de alimentação e um pouquinho sobre a vida do coleiro, hoje eu resolvi falar a respeito do trinca-ferro. Tô aí com o meu trinca, tá lá no cantinho bebendo água. Rapaziada, assim, como eu falei no último vídeo, a alimentação de trinca-ferro é uma parada bem diferente da alimentação de coleiro, porque o trinca-ferro ele come mais coisas. O coleiro, geralmente a pessoa coloca só, quem coloca mistura, tem quem coloca só alpiste. Eu gosto de dar uma leve intercalada nos dois, mas com mais preferência para alpiste, e obviamente a extrusada. Já o trinca não. O trinca, a alimentação dele é basicamente tipo assim, a base, né? Ela tem que ser destruzada, óbvio, isso daí, cara, eu acho que isso daí o pessoal já tá cansado de saber que a ração tem que ser extrusada, o trinca, e sem ser aquelas extrusadas meio duvidosa, aquela baratinha que vem com fruta cristalizada, com semente. Eu dou ela antes que o pessoal já pergunte, porque futuramente, quando eu gravar outros vídeos, provavelmente vocês vão ver aí na gaiola. Mas eu geralmente dou essa ração também. Só que eu dou ela como um petisco, um aperitivo, às vezes alguma coisa que substitui a fruta, entendeu? O legume. Mas não direto, nem como base. A base dele, não sei se dá pra ver ele no canto, é aquele potinho menor de Alcon Banana. Cara, assim, se você for parar para analisar, tem várias rações ótimas no mercado. Eu tentei colocar nutribiótica para ele, cara, mas assim, fazer uma troca, né? Só que a troca é de ração, ainda mais que ele já tinha saído da muda. Ela é uma coisa um pouco, não vou dizer complicada de fazer, mas é chato, é incômodo pro trinca-ferro, porque ele tá acostumado a comer uma ração. E quando você muda, ainda que ele goste do cheiro, do gosto, vai depender muito do intestino, sabe? Da parte interna do animal, porque quando você troca a ração, muda muito ali na parte interna do intestino do animal. Então ele sente que isso gera geralmente um estresse que faz tanto as fezes amolecerem quanto até mesmo ele entrar na muda. Quando eu tentei trocar para nutribiótica, eu tava dando a Reino das Aves, de ovos e mel. Ele é uma ração boa, mas ela é uma ração um pouco fraca com questão de proteína e tal. Ele comia bem, mas na minha opinião, precisava de uma coisa melhor. Eu tentei trocar para nutribiótica, ele começou a jogar pote no chão, começou a cagar mole, entendeu? Então, assim, eu senti uma necessidade de não fornecer mais a nutribiótica. Foi até uma sequência de erros meus, né? Porque trocar ração uma vez já é uma coisa meio complicada. Quando você tenta trocar, não dá certo, você volta, ou então você vai para outra, você acaba gerando uma série ali de problemas. Mas ele antigamente comia a Alcon Banana e sempre deu certo. Mas por falta de conhecimento, por falta de inexperiência, às vezes tem um pouco de ansiedade, você fica naquela, não, vou trocar ração, vou botar uma melhor. Acabei que eu pulei para do Reino das Aves. Depois, estudando um pouco mais, descobri que ela é uma ração inferior à Alcon, porque o nível de proteína dela é bem mais baixo. Essa Alcon Banana, pô, o nível de proteína dela, cara, se eu não me engano, cara, acho que é 200 gramas por quilo, alguma coisa assim. Sei que é 20%, se eu não me engano. E, pô, é um número excelente. É um número excelente para o trinca-ferro. Então eu tentei botar nutribiótica. A nutribiótica é um pouco mais, ela é 21%. Mas não deu certo, ele estava jogando os potes no chão, derrubando, estava estressado. Então eu voltei do zero para Alcon Banana, que depois de estudar, depois de pesquisar, que eu cheguei à conclusão de que já era uma ração boa, que eu não precisava ter trocado. Mas isso vale de experiência, porque às vezes você já está num bom caminho, às vezes você, por ouvir outros, ver vídeo, você quer trocar. Então, tipo assim, de cara, analisa a ração que você está dando pro seu trinca-ferro, a extrusada. Se for uma ração boa, ótimo. Vê o nível de proteína, vê tudo. Não é pela ração ser cara, rapaziada. A Alcon aqui, se eu não me engano, é 20 e poucos reais o quilo, 500 gramas. E, pô, pelo que eu pesquisei, ela é uma ótima ração.
Só que a gente fala muito sobre Nutrópica, Selecta, Nutribiótica, que também são ótimas rações, são fora de série, mas acaba que às vezes pode ser um alimento caro que talvez seu trinca-ferro não vai comer bem, entendeu? E às vezes as rações mais baratas vão ter praticamente ali as mesmas formulações, entendeu? Por assim dizer. Mas, enfim, no momento eu tô dando ao com banana, ali do lado grits, cara, fonte de cálcio não tá faltando, né? Como vocês estão vendo, tem um osso de ciba aqui e tem uma pedrinha de grits e o grits em pó ali também. Ali tem um prendedor de fruta, tem essa travinha. Tá doidão? Tá mandado? Acho que ou ele errou o puleiro ou ele assustou um pouco com a mão. Mas enfim, tem esse prendedorzinho aqui de pote que eu geralmente, quando eu coloco tenebro para ele, eu gosto de colocar num potinho separado, porque tem gente que coloca no chão, não gosto, e também coloca às vezes no pote da ração. Cara, não coloca no pote da ração, porque, tipo assim, o trinca-ferro ele vai acostumar a achar que ali tem tenebro, então ele vai começar a fustigar ali a meio da ração, vai jogar a ração fora procurando tenebro. Então não acostuma ele a comer tenebro no meio da ração, bota um potinho só para isso. E mais o que? Água no outro canto do voador. Vou gravar de frente um pouquinho. É como vocês podem ver, a água tem esse polheirinho de galho aí, rapaziada. Isso daí é interessante, porque vocês podem ver que ele tem uma grossura diferente a cada parte. Ele geralmente voa, fica preso aqui de lado. Pode ver que até tem marcas de unha dele aqui, ó. Só que eu preciso mudar um pouco, porque como eu vi aqui, ó, ele tá cagando em cima da parte de baixo ali desse puleiro. Eu deixei ele preso assim, ó, com enforca-gato, pra ficar, ó, assim, meio solto aqui, pra não ficar uma coisa muito rígida, porque quando o trinca-ferro, por ele ser uma ave um pouco mais pesada, ele vem voando, ele toma impulso. Quando chega aqui, ele não pode bater no puleiro totalmente firme, porque senão aquela força no impacto vai pular para a perna dele, para o pé, e acaba gerando calo. Depois tem hora que a gente vê aí, às vezes o trinca meio arriado, você não sabe o que é. Às vezes pode ser isso. Aqui tô com uma misturinha de semente básica, igual de colheiro, misturinha de semente para colheiro mesmo. Tá com um pouquinho de farinhada, a CC 2030 misturada no meio. Por que eu faço isso? Porque assim ele começa a comer a farinhada. Ele raramente come a farinhada se eu colocar só uma unha. Então eu senti a necessidade de misturar com a semente. Cara, essa semente aqui eu dou uma vez por semana essa unha. Se ele comer, comeu. Se ele não comer, eu tiro. Geralmente ele come tudo no mesmo dia, senão eu tiro no mesmo dia. Ele gosta muito de grits, ó. Vocês podem ver. Ele cai matando no grits. A banheirinha tá ali, ele já tomou banho. Eu lavei o fundo da gaiola, eu cheguei a colocar um jornal. Mas como aqui tá ventando, tava levantando o jornal. Então eu arranquei o jornalzinho do fundo. E, cara, basicamente a alimentação do trinca-ferro é isso. Não tem muito o que inventar. O voadorzinho é de 1 metro, como eu já tinha falado algumas vezes, ó. Você coloca um puleiro de um lado, outro puleiro do outro, água aqui, comida aqui, vai fazer ele ficar voando. Essa unha, porque eu coloquei ela no meio aqui da gaiola sem ter nada para ele se apoiar. Porque ele vai ficar aqui, ó. Ele vai agarrar aqui ou aqui de lado. E isso ajuda tanto na musculatura das pernas, quanto ele abrir ali os pés. Porque se ele ficar só puleiro, ele acaba enrijecendo os dedos dele. Vai ficando meio rígido. Então isso não é interessante. Acaba ficando com dor, acaba ficando o trinca-ferro meio parado. Então quando ele se agarra aqui na lateral, pode ver ali, ó, também o comedor de fruta tá longe de qualquer coisa. Então ele tem que agarrar na lateral da gaiola, do voador, para conseguir comer. Entendeu? Isso é muito interessante, porque isso tem que ser feito, rapaziada, com os alimentos que ele gosta muito. Tem que ser feito com fruta, verdura, legume. E quem gosta de oferecer semente, eu acho que faz parte, tem que ter semente para o trinca-ferro. Quem gosta de oferecer semente também, coloca longe do puleiro, não coloca muito encostado, porque você acaba forçando ele a se exercitar. Meu voador não é muito grande, então você tem que usar ali de artifícios para você conseguir extrair o máximo do que você tem, entendeu?
pra mim tem funcionado, obviamente. Só vou precisar mexer naquele puleiro ali de galho. Se vocês tiverem possibilidade, pô, bota um puleirinho de galho, não bota só puleiro igual esse aqui, reto, totalmente rígido e até meio grosso aquele ali. Mas é pra ele abrir mesmo os pés quando ele for voar. Ele sempre vai escolher o lugar mais confortável da gaiola para ficar. Ele geralmente fica ali, então tendo a entender que ele gosta. Mas enfim, coloca um puleirinho de galho, entendeu? Pega em forma assim de V, corta, dá um jeitinho de prender na gaiola. Se conseguir prender do jeito que eu prendi ali para ele não ficar totalmente rígido, pô, melhor ainda, entendeu? Que mais? Eu vou precisar mexer ali, como eu falei, porque ele tá cagando, ele tá ficando mais em cima. Ele saiu, ele tava ali, agora ele já saiu. Ele fica mais em cima, então ele acaba cagando do de baixo. Eu vou precisar mexer ele um pouquinho, para quando ele fizer cocô, passar direto, não pegar na parte de baixo ali do galho. Entendeu? Cara, não tem muito segredo para alimentação de trinca-ferro. Tenebro, pô, você não vai dar tenebro demais, entendeu? Até porque tem gente, eu crio tenebro, tem alguns aqui, entendeu? Mas tem gente que vai ter que comprar. Então, se você for comprar, pô, não tem necessidade de você ficar dando tenebro todo dia, toda hora, não. Assim, se você der um por dia, eu acho que já tá mais ou menos ali um padrão. Vai depender muito de como tá seu trinca. Se ele mora na gaiola normal, pô, você não pode ficar exagerando no tenebro, porque senão ele vai engordar, vai dar problema no fígado, entendeu? Então evitem. Agora, se ele mora no voador, você pode, por assim dizer, abusar um pouco mais, entendeu? Mas tudo é você olhar para o que você tem e como você pode fazer, entendeu? Se mora no voador, dá um pouco mais de tenebro, ele vai comer, entendeu? Pode dar semente. Pô, o pessoal tem um trauma, não sei, com semente. Eu acho que a pessoa, quando não sabe como vai fornecer, acaba achando melhor não fornecer pra, tipo assim, pô, já não sei, então deixa quieto, melhor sem. E não precisa ser assim não, rapaziada. Se você tem medo de dar uma semente muito oleosa pro trinca-ferro, que no caso do girassol, ou até mesmo a mistura de colheiro, não que uma unhazinha dessa de mistura de colheiro vai ser muito oleosa, vai ser muito gordurosa pro trinca-ferro. Mas é que ela é mais gostosa. Então, o trinca vai dar a opção de comer ela. O trinca sempre vai dar a opção de comer ela. Ó, tá bebendo água ali. Ó. Agora ele tá de lado no puleiro, ó. Como ele fica ali, acaba cagando no puleiro de baixo. Mas enfim, o colheiro sempre vai ter a preferência de comer a semente, mistura, porque é mais gostosa, é mais saborosa, oleosa. É igual a gente, porra. A gente gosta de quê? De podrão. Porra, ninguém gosta de, porra, alface, cenoura. A gente come porque é necessário, a gente sabe que precisa, entendeu? Então, o que acontece? Se vocês derem semente todos os dias, ele vai comer, vai ter uma desnutrição, porque a semente não é completa para o trinca-ferro igual a ração extrusada. Mas uma vez ou outra, você dando a semente, faz o trinca-ferro, quando ele descasca a semente, principalmente se for uma semente maiorzinha, igual a de girassol, de arroz cateto, aquelas sementinhas um pouco maiores, conforme ele descasca, ela vai limpando a parte interna e a parte lateral do bico também, entendeu? Vez ou outra, se o seu trinca-ferro for muito bem nutrido, for um trinca-ferro magro, que ele não tiver com obesidade, nem com excesso de peso, nada, você pode pegar uma gotinha de azeite. A gente fazia muito isso para colher antigamente, quando não tinha muito acesso a vitamina, as sementes boas, até extrusada. E eu aprendi isso há muito tempo num canal, acho que hoje em dia nem existe mais, no ocolheiro.com. Um camarada, não lembro o nome dele, mas ele pegava uma gotinha de azeite, misturava ali na mistura de semente que ele ia fornecia, de tarde ele tirava. Se o seu trinca-ferro estiver meio magro, se ele estiver meio fraquinho, por assim dizer, não é ideal, isso não deveria estar acontecendo. Mas se tiver, ou às vezes até por questão ali para deixar o bico mais bonito, ele vai passar nas penas, pô, faz isso, pô. Bota uma gotinha de azeite, que ele vai, como é que eu posso dizer, conforme ele for descascando, isso ali vai lubrificar, vai deixar o bico dele bonito, e ele vai acabar passando nas penas também, e isso deixa as penas mais bonitas. Claro que quando ele for tomar banho vai sair, entendeu? Você não vai dar um banho de óleo no trinca-ferro, nem no colheiro, mas
o azeite ele é fonte de proteína, de energia, entendeu? Então é bom, o azeite não faz mal. Óbvio que em excesso também mata, né? Mas, como eu falei, você não vai dar em excesso, vai dar uma gota, entendeu? E, pô, rapaziada, acredito que basicamente seja isso. Não tem muito segredo, é só você não inventar demais, entendeu? É só você não seguir ali aquele padrãozinho. O padrão tem que ser a ração extrusada. Eu gosto alpiste, mistura, entendeu? De vez ou outra. Porra, areia, mineral, osso de ciba, pô, essas paradas tudo tem que ter, porque é fonte de cálcio. A ração extrusada ela já é totalmente balanceada, mas você tem que dar um up nessa brincadeira. Entendeu? Frutas, legumes, verduras, não tem muita restrição. Brotos de árvores, principalmente broto de goiaba. Pô, falei no outro vídeo do broto de goiaba para o trinca-ferro direto, para ele estar comendo, ele come. Uma folha que eu até plantei aqui, Ora Pronobre, porra, boa demais, o trinca-ferro se amarra. Couve, só não vai dar alface porque alface dá uma diarreiazinha, pelo amor de Deus, evita dar alface, essas coisas assim. Entendeu? É aquilo que todo mundo já sabe, rapaziada. É só você dar a opção mesmo pela extrusada. A extrusada tem que ser a base. O resto é o que todo mundo já sabe. Fruta, legume, verdura, sementinha. Quem não quiser dar, é um direito. Mas eu acho que funciona pro trinca-ferro até mesmo como... Não sei como eu posso dizer. É uma parada mais natural pro trinca-ferro. Uma parada que ele gosta. Porque, pessoal, eu até falei no outro vídeo. Você, às vezes, pra ter o que você acha que é as melhores condições para o trinca-ferro, você acaba tratando ele como uma máquina, alguma coisa, então você acaba dando para ele só aquilo ali que ele precisa. Até vi um vídeo no criatório que o camarada se vangloria porque ele só dá ração extrusada, até a ração extrusada da Mega Azul, que a gente sabe que ela é completíssima, mas assim, não é só porque ela é completa que você sai do fundo. Não é porque ela já é completa que você só vai dar isso, entendeu? Se existisse uma ração, uma coisa extrusada, alguma coisa aí, uma ração para humanos, que ela fosse completa, não quer dizer que a gente só ia querer comer isso, a gente ia ficar infeliz, entendeu? Então, diversifique, ofereça a coisa que o seu trinca-ferro gosta. Claro que nada em excesso, porque tudo em excesso faz mal, mas tenta fornecer para ele coisas que vão agradar ele, porque ele já vive numa gaiola. Entendeu? Então o mínimo que você pode fazer é fornecer para ele coisas que agradam ele. Valeu, rapaziada. Então acho que é isso, basicamente. Qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários, entendeu? Perguntar. Se eu falei alguma besteira também, de boa, rapaziada, pode apontar aí que se eu ver que tô errado, eu vou admitir, falar, não, rapaziada, ó, cancela isso aqui tá errado. Inclusive eu mesmo vou cancelar. Valeu? Mas é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. O pessoal às vezes deve estar pensando, porra, o trinca-ferro do infeliz não canta merda nenhuma. Rapaziada, ele canta, só que ele é daqueles trinca-ferro que casa com o dono. Por erro de manejo, quando eu ganhei esse trinca-ferro, eu acabei me tornando a fêmea dele, por assim dizer. Rapaziada sabe do que eu tô falando, quando o trinca-ferro casa contigo. Esse negócio de ficar dando tenebrinha na boca, toda hora mexendo na gaiola, brincando com ele, estalando o dedo, isso aí acaba com o trinca-ferro. Não faço isso não. Faço não, porque senão fica igual o meu aqui, ó. Quando ele tá perto de mim, ele trava. Onde eu aparecer, ele trava. Ele pode estar cantando horrores. Se eu aparecer, ele trava. Então, casado com o dono, não estranhem. Tem vídeo dele cantando no canal aí. Ele canta 3 notas, às vezes Bom Dia Seu Chico. E raramente, só quando ele tá muito quente, ele canta Eu Sou Terrível. Escolhe o canto que ele quer. Mas enfim, tem vídeo dele aí cantando no canal. Então, ele canta. Só não canta na minha cara porque eu me tornei a fêmea do trinca-ferro. É deplorável, mas enfim. O sol tá pegando já tá na hora de dar um banhozinho de sol nele e vamos pra rua. Valeu, rapaziada. Tudo certo aí nos manejos. Fiquem com Deus.